Você conhece a história do Titanic? Foi o maior navio até então construído, na realidade o maior objeto construído por seres humanos até então. O grande navio Titanic. Diziam que nem Deus podia afundá-lo, e já na primeira viagem que fez da Inglaterra para os Estados Unidos, bateu no iceberg e ele acabou indo ao naufrágio. Mas demorou mais do que 3 horas e meia para ele afundar. Então, quando ele primeiro bateu no iceberg, muita gente, não, ele não vai afundar não, não vai afundar não. Então, os primeiros botes salva-vidas que foram colocados para tentar salvar as pessoas, cada bote salva-vida tinha capacidade para 70 pessoas. E os primeiros botes salva-vida, isso é registrado. Eles sabem até os nomes das pessoas que estavam nos botes salva-vida. Os primeiros botes salva-vida tinham só 12, 15, 30 pessoas, enquanto o bote cabia até 70 pessoas. Então, o navio demorou 3 horas e meia para afundar. Na primeira hora, todos os botes, nem todos os botes salva-vidas foram colocados, mas os botes salva-vidas que foram colocados para o mar, na primeira hora, todos foram, na média, metade só, na lotação. Que coisa triste. Aí depois, o navio foi afundando, até as pessoas agora, os últimos botes salva-vidas, claro, saíram lotados, mas agora tinha tanta gente no mar, aquele mar gelado, e eles segurando em destroços, e claro, aquele gelo mais cedo ou mais tarde iriam matá-los. E aqueles primeiros botes então, sabe o que eles fizeram? Olha que coisa trágica, dizem que é o segundo desastre do Titanic. O primeiro foi o naufrágio, o segundo foi isso aqui, sabe o quê? Que aqueles primeiros botes salva-vidas, que estavam só pela metade da capacidade, em vez de remar em direção às pessoas que estavam lá dentro do mar, remaram para fora, remaram para ir longe daquelas pessoas. Você diz, mas por quê? Elas estavam salvas. Se a gente for lá, talvez vai entrar gente demais, vai afundar nosso bote salva-vida. Não vamos correr esse risco não, nós estamos salvos. Olha que coisa triste. De todos aqueles primeiros barcos, botes salva-vidas, que saíram com metade ou menos, só um que voltou. Só um que voltou. Isso representa o que muitos hoje estão fazendo. Muitos hoje estão fazendo só com algo ainda mais sério, porque nós estamos falando da vida eterna. A pessoa entregou a vida para Jesus, eu vou para o céu, estou feliz, estou aqui no meu bote salva-vidas, indo para o céu. Eu sei que tem muita gente afogando, mas eu dispor do meu tempo, da minha energia, do meu dinheiro, dos meus recursos, para ajudar os outros, não, talvez vai me prejudicar, e acabam seguindo Jesus de longe, para ficar segurozinho aqui no bote salva-vida. Isso não é o cristianismo da Bíblia. Isso não é o cristianismo autêntico. Isso é um cristianismo deturpado, egocêntrico. Agora, a história continua. É muito linda essa história. E é verificada e documentada. Tinha um homem que estava naquele navio. Um pastor. Na realidade, ele era um evangelista escocês, pelo nome de John Harper. E ele estava indo no navio Titanic, porque ele havia sido convidado para ministrar numa grande campanha evangelística em Nova York. Milhares e milhares de pessoas iriam ouvi-lo pregar, iria ganhar muitas almas para Jesus lá em Nova York. Então ele estava indo de navio. E ele foi com a menina dos olhos dele. A princesinha dele, a filha dele, a Annie Jessie Harper, essa menina tão bonita, que me faz tão emocionado, porque semana que vem está chegando a minha netinha aqui, minha primeira e única netinha até agora, aleluia. Perdão que eu sou um vovô babão, aleluia. O meu consogro, pastor Luciano, ele até mandou fazer uma camiseta. Talvez eu também vou fazer. Aí a camiseta está escrito assim: você não manda em mim, você não é minha neta.
Mas dizem o seguinte: se você criar bem seus filhos, você pode mimar seus netos. Mas se você mimar muito os seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Bem, eu criei bem a Priscila, agora eu posso mimar a minha netinha, a Ila. Mas voltando aqui para o John Harper e a filha dele. Ele estava no navio com a filha dele. Quando o navio bateu no iceberg, ele já entendeu o que ia acontecer. Ele pegou a filhinha dele, e está registrado, porque eles têm os nomes, está registrado que a filhinha dele foi salva no primeiro bote salva-vida. Ele já levou ela rápido para o primeiro bote salva-vida. Isso é registrado, isso está na história. Ele deu um beijo na testa dela, abraçou e disse: eu te amo, minha filha. Papai não pode ir agora, porque o papai vai ajudar a salvar as outras pessoas. Mas eu te vejo no futuro. E colocou ela no bote salva-vida. Aí, isso também está registrado nessas palavras que eu vou lhe dizer. Ele começou a bater nos camarotes, porque as pessoas estavam dormindo, e acordando as pessoas. E ele gritava assim: mulheres, crianças e todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, por favor, acordem e vão rapidamente para os botes salva-vidas. Ele ficava gritando: mulheres, crianças e todas as pessoas que não conhecem, porque ele sabia que se aquelas pessoas morressem sem Jesus, iria para uma eternidade separado por Deus, de Deus. Então ele gritava: mulheres, crianças e todas as pessoas que não conhecem a Jesus, vão para os botes salva-vidas. E ele ficou trabalhando, levando as pessoas para os botes salva-vidas por 3 horas até o navio afundar. E quando o navio afundou, não tinha mais nenhum bote salva-vida para ele. Então ele também estava dentro do mar lá, segurando em destroços. Aí ele mudou o que ele estava gritando. Agora ele começou a gritar assim para os outros que estavam dentro da água: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Entregue a sua vida a Jesus. Ele ficava gritando isso, e gritando, e gritando. 1 ano depois, os sobreviventes do naufrágio do Titanic tiveram uma grande reunião. Lá estava a filha dele. Lá estava outros sobreviventes. O primeiro sobrevivente, para dar o depoimento, o nome dele era William John Maylors. Ele foi dar o depoimento desse jeito. Ele falou: meu nome é William James Maylors. Ano passado, eu só tinha 19 anos de idade, eu estava naquele navio. E a prioridade para os botes salva-vidas era para as mulheres, para as crianças, para as pessoas idosas. E eu, jovem, acabei na água. E eu estava naquela água gelada, segurando num destroço. E eu sabia que eu ia morrer. E eu estava com muito medo. Eu não estava preparado para a morte. Quando de repente as correntes do mar trouxe um homem perto de mim. Depois foi documentado que esse homem era o pastor, né, John Harper. E ele falou, esse homem gritava para mim: meu filho, você conhece a Jesus? Entregue a sua vida a Jesus. Ele falou, aquilo me pegou de surpresa, eu não respondi, e dentro de poucos segundos as correntes levaram aquele homem para longe e me levaram também para longe. E eu fiquei pensando, eu não conheço Jesus, eu não estou pronto para morrer. E aí, por acaso, as correntes trouxeram nós dois juntos de novo. E o homem olhou para mim e falou: meu jovem, você conhece Jesus? E eu respondi: não, eu tenho que ser honesto, eu não conheço Jesus. Ele falou: então, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Entregue a sua vida agora a Jesus. E aí as ondas levaram e os dois se separaram. E foi a última vez registrado que o John Harper foi visto, ainda gritando: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E no depoimento, o John Williams disse: naquela noite,
Eu fui salvo 2 vezes. Porque depois que aquele homem, o pastor John Harper, gritou isso, e ele se afastou, eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi a mais importante salvação de todas, a vida eterna. Eu estava na água gelada, eu ia morrer, mas agora eu estava preparado para morrer. Foi a minha primeira salvação. E a segunda salvação, que logo chegou um bote salva-vidas. O único bote salva-vidas que voltou. E eu fui salvo pela segunda vez. Naquela noite eu fui salvo 2 vezes.